Deus, o universo, ele não julga, ele obedece. Deus é a consciência e cada palavra que você lança ou pronuncia é uma semente plantada. E se você diz, eu não consigo, plantou. Eu não posso, plantou. É a mesma coisa quando você diz, eu posso, eu consigo. Essa é a vida que eu quero. O universo pega exatamente o que você verbalizou e ele multiplica. Isso é neurociência, física quântica. Cada palavra lançada ativa circuitos neurais específicos no cérebro. E nós programamos o cérebro através do que falamos. Como é que é, rapaz? As palavras são sementes e estamos o tempo todo plantando nossa realidade. Cada palavra que sai da nossa boca, ela não desaparece, ela fica. Ela cria um caminho dentro da mente e, sem perceber, reforçamos o que falamos, repetidamente na mesma direção, até que se torne realidade absoluta. E então se manifesta. Muitos repetem situações passadas, falando de fatos ruins, e isso vira padrão até que o cérebro pare de questionar e se manifesta, porque o cérebro para de tentar encontrar soluções e apenas confirma o que você já decidiu e entra no piloto automático. Nossa mente, ela foi feita para nos proteger, ela não nos contraria. E também economiza energia nos protegendo. E se você vive falando que tudo é difícil, aquela vida não é para você, ele acredita que você quer se manter no mesmo nível que você está. Sua mente trava e você desiste antes mesmo de tentar. E isso afeta a sua emoção. Quanto mais você fala coisa negativa, mais o seu campo entra nesse estado de cansaço, desmotivação, desânimo. E tudo isso se construindo aos poucos. E você acha que é normal, mas não é. Você construiu frase por frase e se tornou padrão. Falar o tempo todo coisas negativas, repetir situações que já aconteceram, relatar problemas para as outras pessoas, isso vira padrão e se torna uma prisão invisível. E você reforça as grades sem perceber. Quando você fala coisas negativas, você está construindo ou se limitando. O que você fala repetidamente, você está treinando a sua mente a se tornar o que você é todos os dias. Então, mude sua forma de pensar e mude sua forma de falar e veja sua vida mudar. Eu sabia. A metafísica na Bíblia, em Romanos 4,17, é um dos pilares do poder da lei da manifestação e do poder da mente consciente. Eu sou aquele que chama as coisas que não existem como se já existissem. Sua realidade é o espelho do seu interno. E se você falar todos os dias ao acordar de frente a um espelho, eu sou um imã para a prosperidade e para as oportunidades. O favor de Deus me persegue e me alcança em tudo que eu faço. A minha mente é a mente de Cristo. Eu tenho sabedoria para criar, multiplicar e administrar a riqueza, a saúde em abundância que vem até a mim de forma inesperável e em grandes quantidades, para que eu possa ser bênção na vida dos outros. Eu sou criação divina e imagem do Criador. Tudo que eu desejo já é meu. Fazendo isso todos os dias, você consegue enganar o seu subconsciente. A sua mente começa a se reprogramar e começa a se alinhar com a verdade de Deus e da criação sobre tua vida. Sua palavra tem poder e é comando ao universo. As palavras que você lança são sementes que você planta todos os dias. Entenda que a realidade física é secundária à realidade mental. Chamar como se já existisse é viver no já é. É o princípio de agir, sentir, pensar com clareza absoluta. De que seu desejo já foi realizado, ignorando as circunstâncias limitantes presentes. Isso é bíblico e Neville Goddard explica que assumir a sensação do desejo já realizado é a chave para a manifestação. Nas igrejas você nunca vai aprender sobre isso. Eu sabia. A Bíblia não é sagrada, não é a palavra de Deus, não é inspirada pelo Espírito Santo. É obra humana. Entre o século I e século IV existiam várias culturas na rota dos romanos. E não existia uma Bíblia como nos dias de hoje, muito menos sagrada. Existiam vários manuscritos, cartas, evangelhos que circulavam no meio deles.
Homens poderosos de diferentes épocas se reuniram com líderes religiosos no passado, na antiga era cristã, em interesses políticos. Definiram entre eles o que seria considerado sagrado e o que ficaria de fora da Bíblia. E existem documentos que provam que ela não é inspiração divina, e sim obra humana. Quando você aceita que a Bíblia foi escrita ou ditada por Deus, o Criador, sem questionar ou analisar, você entrega poder aos pastores, aos líderes religiosos, e você se submete a eles. E aceita carregar a culpa, e você muitas das vezes nem sabe o porquê você está carregando essa culpa. Questione, as evidências estão claras. Se você observar os erros na Bíblia, você percebe que é obra humana. Veja, Romanos 3,28 diz que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Já em Tiago diz que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Em 2 Samuel diz que Deus incitou Davi contra Israel. Já em Crônicas diz que foi Satanás. Muitos não conseguem observar essas contradições. Será erro de montagem ou eles não combinaram de escrever a mesma coisa para poder encaixar? Pare de dar poder a esses líderes religiosos que ficam cada vez mais ricos à custa do seu sacrifício. E muitos deles são até milionários. Eles usam versículos isolados para justificar o próprio preconceito e contra o próprio irmão. Os vendem um livro como sagrado e como um manual divino que na prática é usado para controle mental. E se você aceita a Bíblia como verdade absoluta e inspirada por Deus, o Criador de tudo, controlam sua vida, ficam cada vez mais ricos e você fica com medo da sua própria essência. Deus é a tua consciência. Jesus explica que ele é consciência ou nosso próprio espírito, que dá vida ao corpo e mesmo ao deixar o corpo, ele não morre, pois o nosso espírito ele é eterno e continuará vivo no mundo espiritual. Jesus, antes de subir aos céus, diz aos discípulos o seguinte: e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos, ou fim do mundo. O religioso vê essa passagem como fato e não entende que Jesus se referia não ao fim do mundo, mas ao final da vida de um ser humano. O espírito não é limitado ao tempo e ao espaço. E assim como Jesus multiplicou os peixes, multiplicou o pão, andou sobre as águas, fez todas essas proezas, o Espírito nos dá poder de criar, manifestar desejos, mudar nossa realidade através da mente, assim como Jesus fez. Estar todos os dias significa que para sermos como Cristo devemos alinhar a energia do amor aos nossos desejos, acreditar e sentir que já foi realizado, para que possa se manifestar no plano físico, independente das circunstâncias. Jesus explica que é a consciência em cada um de nós, o próprio espírito do ser humano. E mesmo que o homem desencarne, o espírito continuará vivo. E isso é distorcido dentro das denominações evangélicas. Como é que é, rapaz? E se o religioso acredita realmente que Jesus está em espírito e em verdade, separado deles, assistindo todos os cultos e reuniões, seria um desrespeito ao Filho de Deus. Mas a física quântica apresenta Deus como a consciência e Jesus o subconsciente. Com isso, o religioso desrespeita a si mesmo. E tudo que você manda para o universo lhe é devolvido. Você funciona como um Wi-Fi. Jó diz em 3,25, porque aquilo que temia veio sobre mim, e o que receava me aconteceu. Essa frase é vista como um alerta sobre o poder da mente e da imaginação. O que você imagina e sente com intensidade, seja medo ou amor, se manifesta. O medo, portanto, é a atração do que se receia. Na metafísica, esoterismo e no pensamento e no estudo de Neville Goddard, o versículo é associado com a lei fundamental da criação da realidade. Neville explica que todo pensamento nos traz um sentimento, então tome cuidado com o que você anda pensando. Não subestime o poder dos seus pensamentos. Você já observou se algum projeto que você tenha botado em prática fracassou porque talvez você teria pensado que não daria certo? Eu já estava adivinhando que... Agora você sabe que tudo que você pensa com intensidade ganha força, seja medo ou amor, vai se manifestar. Escolha pensar em coisas positivas. Tenha uma vida melhor. Deu para você entender? E se você curte vídeo como esse, deixe seu comentário e ative o sininho para receber mais vídeos do nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.